Alma, onde cessam as vozes do mundo e só resta o eco da eternidade, ali se encontra o espaço sagrado onde Deus fala ao coração. A paz verdadeira, aquela que ultrapassa todo o entendimento humano, não é construída pelos esforços da carne nem garantida pelas seguranças terrenas, mas brota como uma fonte viva da comunhão com o Altíssimo. E para alcançá-la, é necessário mais do que buscar conforto. É preciso descansar na certeza de que somos cuidados por um Deus que não dorme, não se esquece, não abandona. Em meio às tempestades da vida, quando o mundo parece ruir e as forças se esgotam, é nesse exato ponto que o Senhor se aproxima com sua mão estendida, oferecendo não apenas livramento, mas transformação. Ele não apenas tira o peso dos ombros cansados, mas também ensina a andar por caminhos de leveza e esperança. Foi assim que Davi declarou com fé e confiança: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias." Salmo 23, versículos 1 ao 6. Essa não é apenas uma poesia, é uma verdade eterna. O Senhor é o pastor que cuida, guia e protege. Quando a alma se abre para reconhecer essa presença, tudo muda. Os medos que antes dominavam cedem lugar à confiança. A ansiedade se aquieta diante da certeza do cuidado divino. A alma que repousa no Senhor encontra refúgio, não por ausência de problemas, mas por saber que existe um Pai que governa tudo com sabedoria perfeita. E esse refúgio está disponível a todos os que o buscam com sinceridade. O coração quebrantado, mesmo que envolto em dor e confusão, é precioso aos olhos de Deus. Ele não rejeita os que se achegam com verdade. Jesus disse: "Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize." Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Essas palavras ecoam até hoje com força e ternura. Não se trata de uma paz momentânea, como a que o mundo oferece, mas de uma paz que sustenta, que permanece mesmo quando tudo à volta parece desmoronar. Essa paz nasce da confiança no caráter de Deus. Ele é justo, é fiel, é amor. Ele vê o que os olhos humanos não enxergam e age no tempo perfeito. Nada escapa ao seu controle. Portanto, descansar nele não é um gesto de fraqueza, mas um ato de profunda sabedoria. É reconhecer que há limites para as nossas forças, mas que nele existe um poder infinito disponível para aqueles que esperam com fé. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Como está escrito: "Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão." Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31. Essa renovação é interior, começa na alma. Mesmo em meio à fadiga emocional, ao peso das incertezas, há uma fonte que jorra dentro daquele que crê. É o Espírito Santo, Consolador prometido, que habita no coração do que ama a Deus. Em muitos momentos da vida, o caminho parecerá escuro e solitário. Haverá noites em que as lágrimas serão o único alimento e o silêncio parecerá gritar dentro do peito. Mas mesmo nesses vales, a presença de Deus se faz real. Ele não promete ausência de lutas, mas garante que estará presente em todas elas. E é essa presença que muda tudo. O mesmo Deus que estava com Daniel na cova dos leões, com José no cárcere e com Paulo no naufrágio, é o mesmo que caminha contigo hoje.
Não há situação que Ele não possa redimir, não há coração que Ele não possa restaurar. Mesmo aquilo que parece perdido ou destruído pode ser refeito pelas mãos do oleiro. Como disse o profeta Jeremias, observando o trabalho do oleiro, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 4. Deus não desiste daquilo que ama, e Ele ama profundamente cada um dos seus filhos. Portanto, a verdadeira paz não vem da ausência de conflito, mas da presença de Deus no meio das lutas. É possível estar em guerra por fora e em paz por dentro, quando o coração está firme no Senhor. E essa firmeza se constrói no relacionamento íntimo com Ele, dia após dia, na oração, na meditação da palavra, no silêncio devocional. Cada instante passado na presença de Deus é um tijolo a mais na construção da fortaleza interior que resiste às tempestades. O salmista declara: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Salmo 91, versículos 1 ao 4. Esse é o segredo: habitar no esconderijo do Altíssimo. Não é apenas visitá-lo nos momentos de necessidade, mas fazer da presença de Deus a morada diária. E quando se vive assim, envolto na luz do Senhor, o coração aprende a perdoar, a acalmar, a esperar. Aprende a ver o outro com misericórdia, a si mesmo com compaixão e o mundo com esperança. A harmonia começa dentro e se expande como ondas em um lado calmo. A paz de Deus que inunda o coração se torna uma paz que transborda para os relacionamentos, para o ambiente, para a vida como um todo. Essa transformação não acontece de forma mágica ou instantânea, mas é fruto de um caminhar diário, de um coração disposto a ser moldado, corrigido e guiado. E quanto mais se anda com Deus, mais se aprende a confiar, a descansar e a viver com leveza. Mesmo nos dias escuros, há uma certeza: o sol da justiça nascerá, trazendo cura nas suas asas. E quando o sol da justiça desponta no horizonte da alma, mesmo as sombras mais densas começam a recuar, porque não há trevas que... Esse novo coração é sensível à voz de Deus, é movido pela compaixão, é inclinado à paz. Ele não busca rivalidade, mas comunhão. Não se alimenta de orgulho, mas de mansidão. E nesse novo coração se estabelece a harmonia com o céu e, por consequência, com a terra. Quando se está em paz com Deus, é possível estar em paz consigo mesmo. E quando há paz interior, ela se reflete em todas as relações. A sabedoria bíblica nos ensina que os pacificadores serão chamados filhos de Deus, e não é por acaso, porque aquele que promove a paz age com o mesmo espírito de Cristo, que não veio para condenar, mas para salvar, que não veio para guerrear, mas para reconciliar, que não veio para dominar, mas para servir, e é nesse servir humilde que se encontra a maior força. O coração pacificado não vive em negação da realidade, mas aprendeu a ver além das circunstâncias, enxerga com os olhos da fé, como Abraão, que esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 18. A fé não nega a dor, mas acredita que ela será vencida. A fé não ignora as perdas, mas sabe que o que Deus prepara é maior do que aquilo que foi tirado. E enquanto se caminha com fé, mesmo o deserto floresce, porque no deserto se aprende a ouvir a voz de Deus com mais clareza. No deserto, o povo de Israel viu milagres, ouviu os mandamentos e experimentou o cuidado diário do céu. A coluna de nuvem os guiava de dia e a coluna de fogo os protegia à noite. O maná caía do céu todas as manhãs, e mesmo em um lugar inóspito, eles não ficaram desamparados. Assim também é conosco. Mesmo quando nos sentimos em terra seca, o Senhor faz brotar rios no ermo e envia pão do céu ao nosso espírito.
E enquanto se caminha com fé, mesmo o deserto floresce, porque no deserto se aprende a ouvir a voz de Deus com mais clareza. No deserto, o povo de Israel viu milagres, ouviu os mandamentos e experimentou o cuidado diário do céu. A coluna de nuvem os guiava de dia e a coluna de fogo os protegia à noite. O maná caía do céu todas as manhãs e, mesmo em um lugar inóspito, eles não ficaram desamparados. Assim também é conosco. Mesmo quando nos sentimos em terra seca, o Senhor faz brotar rios no ermo e envia pão do céu ao nosso espírito. Eis que farei uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 19. O Deus que fez caminhos em mares e abriu pedras para jorrar água é o mesmo que hoje remove os impedimentos da alma e transforma o árido em jardim. Mas para perceber isso, é preciso andar por fé e não por vista. E a fé cresce com a palavra. Cada versículo, cada promessa, cada história registrada nas Escrituras é uma semente de vida plantada em nosso interior. E quando regamos essa semente com oração, com meditação, com prática, ela floresce. E esse florescer interior se manifesta como serenidade, como domínio próprio, como amor que não exige, mas oferece. O fruto do Espírito, como nos ensina o apóstolo Paulo, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. A paz e a harmonia, portanto, não são conceitos distantes, mas realidades acessíveis para quem se dispõe a caminhar com Deus de forma profunda e contínua. E mesmo quando o mundo parecer desabar, mesmo quando tudo parecer em ruínas, aquele que construiu sua casa sobre a rocha permanece firme, porque essa rocha é Cristo. Ele não falha, não muda, não abandona. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim, ao fechar os olhos e silenciar a mente, permita que o Espírito de Deus toque seu coração. Permita-se descansar na presença do Pai, mesmo que por instantes, porque nesses pequenos momentos, grandes curas começam. E é nessa constância silenciosa da fé que a verdadeira transformação acontece. Não pelas emoções momentâneas, mas pela certeza de que o Senhor está ali, mesmo quando você não sente. Ele está presente em cada suspiro, em cada lágrima. Continue nesse caminho. A jornada ainda não terminou. Na próxima parte, seguiremos mais profundamente pelos vales e montes da alma, guiados pela luz serena do Espírito, aprendendo a viver em paz no meio do caos e a ouvir a voz divina mesmo no mais denso silêncio. Na quietude da alma rendida, onde as palavras cessam e apenas o respirar carrega significado, ali se manifesta o sopro do Espírito. É nesse lugar de entrega que se percebe que a paz não depende da ausência de dificuldades, mas da consciência de que Deus está presente em todas elas. Cada dor vivida, cada lágrima caída, cada momento de solidão tem um sentido aos olhos do Altíssimo. Porque nada se perde quando é entregue nas mãos do Criador. Há um momento em que se compreende que lutar contra os ventos não é mais necessário, pois é melhor deixar-se guiar pelo sopro de Deus. É melhor confiar do que resistir, melhor render-se ao amor do que endurecer o coração. E é esse amor que sustenta, cura e transforma. O amor de Deus não conhece limites nem condições. Ele ama mesmo quando estamos quebrados, perdidos, afastados. Ele ama com amor eterno. Como está escrito, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 3. Essa atração divina é suave, mas irresistível. Ele não nos obriga, mas nos chama. Não nos força, mas nos convida. E quando respondemos a esse chamado, um novo caminho se abre diante de nós. Um caminho de paz, de comunhão e de verdadeira liberdade. A liberdade que vem da graça, que nos livra da culpa, da condenação e do peso de tentar ser o que não conseguimos. Porque a graça de Deus é suficiente e seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo aprendeu essa verdade depois de clamar ao Senhor por libertação e receber a resposta divina.
A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E esse aprendizado muda tudo. Quando se entende que Deus age nas nossas fraquezas, não se tem mais vergonha de ser frágil, porque é na fragilidade que o poder do Altíssimo se revela com mais clareza. A paz não está em ter todas as respostas, mas em confiar em quem tem o controle de todas as coisas. A harmonia não está em viver uma vida sem falhas, mas em ser reconciliado com Deus e consigo mesmo, sabendo que mesmo imperfeito é amado. É nesse amor que a alma encontra repouso. O mundo poderá desmoronar ao redor, mas quem está firmado no amor de Deus permanece inabalável, porque esse amor lança fora todo medo. Está escrito: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. O medo paralisa, aprisiona, enfraquece, mas o amor liberta. Quando se sabe que se é amado por Deus, não há mais medo da rejeição, do fracasso, da morte, porque tudo está nas mãos daquele que nos conhece profundamente e ainda assim nos chama de filhos. E ao compreender isso, nasce uma nova forma de viver, uma vida de gratidão, não por causa das circunstâncias, mas apesar delas. Uma vida de adoração que não se baseia no que se tem, mas em quem Deus é. E Ele é bom, sempre foi e sempre será. Sua bondade não depende do nosso merecimento, mas da sua natureza. Ele é bom quando tudo vai bem e ele continua sendo bom quando tudo parece ruir. Porque há um propósito em cada processo, mesmo nos mais dolorosos. A alma que aprende a confiar no tempo de Deus experimenta uma paz que não pode ser explicada. É a paz de saber que Ele trabalha enquanto esperamos, que Ele está presente mesmo no silêncio, que Ele prepara respostas onde só vemos dúvidas. E por mais longa que seja a noite, o amanhecer virá, porque a fidelidade do Senhor se renova a cada manhã. Como está escrito, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Por isso, é necessário deixar-se olhar por Deus, permitir que Ele veja cada parte da nossa história, inclusive aquelas que temos vergonha de mostrar, porque Ele não se escandaliza com a nossa dor, nem se afasta da nossa escuridão. Ele se aproxima, toca, cura. E quando a alma sente esse toque, tudo começa a mudar. A culpa se desfaz, o medo se dissolve, o coração endurecido começa a pulsar novamente com vida. A presença de Deus é o maior tesouro que alguém pode ter, e ela não está restrita a templos nem a horários. Está acessível em qualquer lugar, em qualquer instante, a qualquer coração que clama por Ele. Jesus mesmo disse: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Ele está, não esteve apenas, não estará um dia. Ele está, agora, aqui, com você. Essa presença é paz, essa presença é segurança. E quando se caminha nessa consciência, cada passo é guiado, cada decisão é iluminada. Mesmo que venham dúvidas, o Espírito Santo acalma. Mesmo que surjam angústias, Ele consola. Porque Ele é o Consolador, o Ajudador, o Amigo fiel. Não há dor que Ele não compreenda. Não há ferida que Ele não possa curar. Não há história que Ele não possa redimir. Por isso, ainda que o coração esteja cansado, ainda que a alma tenha se perdido no labirinto das preocupações, volte-se ao Senhor. Dobre os joelhos da mente e do espírito, respire fundo e diga em silêncio: Senhor, eu confio em Ti. E essa simples entrega será suficiente para que Ele comece uma obra profunda dentro de ti. Não pela força do seu clamor, mas pela intensidade do seu amor. A paz de Deus não é um sentimento passageiro, mas uma realidade espiritual profunda. Ela nasce não da ausência de conflitos, mas da certeza de que, mesmo em meio a eles, o Senhor está conosco. É uma paz que transcende o que é lógico, que vai além da razão, porque ela brota do Espírito e não da carne. Está escrito: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus.
Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Essa paz é como uma sentinela, um escudo invisível que guarda nossa mente do desespero e nosso coração da desesperança. Quando tudo ao redor grita incerteza, a paz de Deus sussurra segurança. E essa segurança não vem do que se vê, mas do que se crê. Porque fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. É essa fé que sustenta, que conduz, que transforma. E é nessa transformação que a alma encontra verdadeira harmonia, porque a paz não é só um estado interior, mas um reflexo de um relacionamento restaurado com Deus. Quando há paz com o Criador, o caos interior se aquieta, as guerras internas cessam, os gritos da alma se calam diante da voz suave do Espírito dizendo: "Estou aqui." E quando se ouve essa voz, tudo muda. O Senhor nunca prometeu ausência de tempestades, mas prometeu sua presença nelas. Assim como esteve com os discípulos no meio da tormenta, Jesus continua a estar com os seus. Quando eles temeram e clamaram por socorro, ele se levantou e disse ao mar: "Aquieta-te, emudece." Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 39. E houve grande bonança. Assim também ele age em nós. Quando o coração está em tempestade, ele se levanta com autoridade e ordena à alma: "Aquieta-te." Mas para ouvir essa ordem, é preciso silenciar os barulhos do mundo e da mente. É preciso aprender a esperar. Esperar em Deus não é passividade, mas confiança ativa. É crer que mesmo sem ver, Ele está trabalhando. Como diz o salmista: "Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor." Salmo 27, versículo 14. E essa espera sagrada, é nela que se forja o caráter, se amadurece a fé e se aprofunda a intimidade com o Pai. A paz de Deus não é um sentimento passageiro, mas uma realidade espiritual profunda. Ela nasce não da ausência de conflitos, mas da certeza de que mesmo em meio a eles, o Senhor está conosco. É uma paz que transcende o que é lógico, que vai além da razão, porque ela brota do Espírito e não da carne. Está escrito: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Essa paz é como uma sentinela. A alma que aprende a esperar em Deus, aprende também a viver com leveza, porque já não carrega os pesos do mundo sozinha. Já não se angustia por controlar o que não pode. Aprende a lançar sobre ele toda a ansiedade, como diz a Escritura: "Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós." Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Esse cuidado é diário, é constante, é pessoal. E quando se reconhece esse cuidado, o coração se rende. Não há mais espaço para a incredulidade nem para o medo. Há apenas um desejo sincero de estar perto, de ouvir mais, de sentir mais, de viver para Ele. Porque a verdadeira paz vem de estar onde Deus está. E Deus está perto dos que o buscam com sinceridade, dos que o adoram em espírito e em verdade. Ele se manifesta na brisa suave, na palavra lida com fé, no silêncio da madrugada. A presença de Deus acalma, ela cura sem precisar de palavras. Basta estar ali, diante dele, com o coração aberto. Às vezes não há mais o que dizer. As orações se transformam em lágrimas, e as lágrimas viram louvor. Porque o Senhor entende até o que não conseguimos expressar. Como está escrito: "O mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis." Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. E essa intercessão é pura, profunda e eficaz. Então, mesmo quando tudo parecer escuro, lembre-se, você não está só. O Espírito Santo está aí, contigo, habitando em ti. Ele te consola, te instrui, te guia. Ele é o selo da promessa, o penhor da herança eterna. Sua presença é doce e poderosa. E ao permitir que ele tenha espaço no coração, ele começa a operar coisas que jamais se poderiam imaginar.
A paz toma o lugar da angústia, a esperança renasce onde só havia cansaço, e a harmonia interior floresce como jardim regado. É nesse jardim que o Senhor passeia, como no princípio, quando caminhava ao entardecer no Éden. Ele ainda deseja essa comunhão com o ser humano. Ele ainda procura corações dispostos, disponíveis, sensíveis à sua voz. Ele não busca a perfeição, mas rendição. Não espera obras grandes, mas atitudes sinceras. E quando encontra um coração assim, ele se revela. E a maior revelação de Deus é o amor. Um amor que não se explica, mas que se sente. Um amor que transforma não apenas o comportamento, mas a essência. Um amor que nos leva a amar como Ele ama, a perdoar como Ele perdoa, a servir como Ele serve. Esse amor lança raízes profundas e, como árvore plantada junto às águas, resiste às estações difíceis. Como diz o Salmo, será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Salmo 1, versículo 3. Essa prosperidade não é apenas material. É paz que floresce, é alegria que permanece, é sabedoria que cresce. É equilíbrio, é discernimento, é mansidão. São frutos do Espírito que nascem e se multiplicam em quem caminha com Deus. E quem vive assim, vive em paz. Não apenas recebe paz, mas se torna um instrumento de paz. Leva harmonia onde havia divisão, leva consolo onde havia dor, leva luz onde havia escuridão. Quando a alma se rende completamente a Deus, um novo sentido brota dentro do coração. É como se o véu do medo fosse rasgado, como se os olhos do espírito fossem finalmente abertos. A paz que parecia inatingível passa a ser uma realidade constante. Mesmo quando o mundo gira veloz e barulhento, dentro de quem confia há silêncio e calma. Não porque tudo ao redor se resolveu, mas porque dentro algo foi transformado. A confiança em Deus é como uma âncora. Quando as ondas se levantam, quando os ventos se agitam, a alma permanece firme. Não porque é forte, mas porque está presa a algo que não se move. Como está escrito, temos como âncora da alma segura e firme e que penetra até ao interior do véu. Carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 19. Essa âncora é Cristo. Ele é o nosso refúgio, nossa rocha eterna, nosso porto seguro. E a rocha não se abala. Quando se habita nessa rocha, tudo se torna diferente. A maneira de ver o mundo, as pessoas, as dores, os desafios. O olhar se torna mais compassivo, o coração mais leve. Porque quem experimenta o perdão de Deus aprende a perdoar. Quem conhece o amor do Pai aprende a amar. E isso muda tudo. Muda o ambiente, muda os relacionamentos, muda o próprio caminhar. Há beleza na alma de quem carrega a paz, a luz no rosto de quem anda com Deus. E é essa luz que o mundo precisa. A humanidade está cansada de gritos, de julgamentos, de pressa. O mundo anseia por uma paz que não se compra, por uma esperança que não se esgota, e essa paz habita dentro dos filhos de Deus. Como disse Jesus, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14. A luz não grita, a luz apenas brilha, e ao brilhar, dissipa as trevas. Por isso, não se trata de fazer muito, mas de ser cheio do Espírito. Quando ele habita em plenitude, o reflexo da sua presença é inevitável. Ele transforma o olhar, o tom da voz, os pensamentos mais íntimos. A paz deixa de ser algo buscado e passa a ser algo oferecido. Oferecido ao outro com atitudes simples, um gesto de empatia, uma palavra de consolo, um silêncio respeitoso diante da dor alheia. E tudo isso se torna semente de cura, harmonia e salvação. Deus trabalha por meio dos pequenos. A grandeza de sua obra muitas vezes se revela nas atitudes mais discretas. Por isso, não despreze os pequenos começos, nem as pequenas atitudes de fé. Quando você decide confiar, mesmo sem entender, o céu se move. Quando você escolhe perdoar, mesmo ainda ferido, o reino se manifesta.
Quando você ora, mesmo em silêncio, Deus ouve. Ele não despreza o coração quebrantado. Como declara o Salmo, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. E esse consolo não é apenas uma promessa futura, é realidade para hoje, para agora. O quebrantamento é a porta da restauração. Não há vergonha em estar ferido, em sentir-se frágil. A alma só pode ser curada quando se permite ser tocada por Deus. É nesse toque que a verdadeira transformação acontece, não por força de vontade humana, mas pelo poder do Espírito. Ele nos molda com ternura, não com pressa, não com condenação. Ele sussurra verdades eternas em nossos corações, como quem reacende uma chama quase apagada. E aos poucos, as cinzas da dor dão lugar à brasa viva da esperança. E onde havia luto, nasce cântico. Onde havia peso, floresce leveza. Porque Deus é especialista em recomeços. Ele não se cansa de nós. Ele não desiste quando caímos. Antes, ele se inclina, nos toma pelas mãos e diz: Filho, levanta-te. Ainda há caminho, ainda há propósito, ainda há vida. E essas palavras têm o poder de ressuscitar. Ele é o Deus que chama à existência o que não existe, o Deus que transforma vales em mananciais, o Deus que faz o deserto florescer. Como está escrito, eis que farei uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 19. Essa promessa não é distante, ela é viva, pulsante, presente. Mesmo que os olhos não vejam ainda, o coração sente que algo está sendo gestado no invisível. A alma sabe quando Deus está por perto, e quando se percebe sua presença, tudo se aquieta. Os sonhos se alinham, os pesos caem e a vida volta a fluir. Porque onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Liberdade de ser quem fomos criados para ser. Liberdade para amar sem medo, para servir sem exaustão, para viver sem máscaras. E essa liberdade traz harmonia. Harmonia consigo, com Deus e com os outros. É a plenitude do que foi perdido no Éden sendo restaurado pelo sacrifício da cruz. O sangue de Jesus não apenas nos limpa dos pecados, mas nos reconcilia com a essência divina que nos foi dada. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Carregamos em nós a centelha do Criador. Quando nos unimos a Ele, essa luz se acende e ilumina todo o nosso ser. Quando a alma se encontra com seu Criador de maneira íntima e verdadeira, nasce uma nova percepção da vida. Os olhos espirituais se abrem e o mundo já não é visto com os mesmos filtros de dor, pressa e cobrança. Tudo passa a ser enxergado com mais ternura, mais calma, mais profundidade. Porque a presença de Deus não apenas transforma o coração, mas ilumina a mente. E essa luz é suave, mas firme, como a chama que nunca se apaga. A paz que vem do alto é silenciosa, mas poderosa. Ela não se impõe, ela se instala. Ela não exige, ela convida. É como um murmúrio de águas tranquilas em meio a um deserto barulhento. E quem a prova nunca mais se conforma com o vazio das distrações mundanas. Porque quando o Espírito toca, a alma se desperta. E esse despertar não é tumultuado, mas sereno. É como o nascer do sol depois de uma longa noite de tempestade. É nessa serenidade que o Espírito Santo ministra a cura. A cura que ele oferece vai além do corpo. Ela penetra nos porões escondidos da alma, nos traumas silenciosos, nas feridas esquecidas. Ele conhece as dores que nem mesmo ousamos confessar. Conhece os silêncios gritos do coração. E com mansidão ele toca. Com paciência ele reconstrói. Com amor, ele restaura. Não há parte de nós que esteja fora do alcance da sua graça. O salmista declara com confiança: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos.
Salmo 139, versículos 1 ao 3. Esse conhecimento divino não é invasivo, é redentor. Deus nos vê por completo e ainda assim nos ama incondicionalmente. E esse amor é libertador. Quando entendemos que somos amados assim, sem máscaras, sem fingimentos, nasce uma paz que independe de circunstâncias. Já não é preciso lutar por aprovação, nem correr para esconder as fraquezas. Tudo está diante dele e, ao sabermos disso, nos entregamos. A rendição se torna uma entrega de confiança, como quem diz: Pai, aqui estou, com minhas limitações, meus erros, meus medos, mas aqui estou. E o Pai responde com misericórdia. Esse relacionamento íntimo com Deus é a fonte da verdadeira harmonia, porque quando estamos em paz com Ele, aprendemos a estar em paz conosco. Já não nos julgamos com tanta severidade, já não nos sabotamos com tanta frequência. Entendemos que a jornada é processo, que a vida é escola e que o amor de Deus é o professor mais paciente que existe. Ele ensina com graça, corrige com ternura e celebra cada pequeno avanço com alegria. E quando essa paz nos invade, ela se espalha. Não há como conter o que é verdadeiro. A alma que foi tocada por Deus se torna um rio de águas vivas. Suas palavras passam a ter sabor de esperança. Seus gestos carregam acolhimento. Seu silêncio se torna espaço sagrado. Porque não é mais o ego quem vive, mas Cristo que vive em nós. Como disse o apóstolo: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Cristo vivendo em nós é o segredo da verdadeira harmonia. Ele é o elo perfeito entre o céu e a terra. Ele é a ponte entre o humano e o divino. Sua presença em nós nos reorganiza por dentro, desfaz confusões, realinha prioridades, refaz estruturas. E nesse novo alinhamento, a vida encontra propósito. A existência ganha direção. Já não se vive por impulso, mas por convicção. Já não se age por medo, mas por amor. E esse amor é a maior força do universo. Porque o amor de Deus não é apenas sentimento, é fundamento. Tudo que é eterno se firma sobre esse amor. Ele é a base da criação, da redenção, da comunhão. E quando esse amor é vivido de forma plena, nasce a verdadeira paz. Não uma paz de ausência, mas de presença. A presença de Deus em cada decisão, em cada pensamento, em cada instante. E essa presença é constante. Mesmo quando não se sente, ela está ali, fiel, firme, viva. Às vezes, em meio ao cansaço, nos esquecemos disso. As pressões da vida, os ruídos das tarefas, as dores do cotidiano tentam abafar a voz de Deus. Mas Ele não se cala. Ele fala na quietude, nos detalhes, nas pausas. Ele nos chama a voltar, a silenciar, a repousar nele. Como está escrito: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 4, versículo 8. Essa segurança é fruto da confiança, e a confiança nasce da intimidade. Quem caminha com Deus não está isento de lágrimas, mas conhece o consolo. Não escapa dos ventos fortes, mas sabe onde se esconder. E o esconderijo do Altíssimo é morada segura. Nele, a alma repousa, a mente se aquieta, o coração se fortalece. E ao habitar nesse lugar secreto, a harmonia se instala como presença divina constante. Já não é um lugar que se visita, mas um estado onde se vive. Viver na presença, viver em paz, viver com propósito. Quando a paz de Deus não apenas nos visita, mas se instala como parte de quem somos, ela deixa de ser algo que buscamos apenas em momentos de dor e se torna um modo de existir. Há uma diferença profunda entre buscar a paz como alívio e viver a paz como fruto da comunhão. A primeira é uma tentativa de escapar do sofrimento. A segunda é o reconhecimento de que, mesmo em meio ao sofrimento, Deus permanece presente.
Essa presença é o verdadeiro tesouro da vida, porque todas as coisas materiais passam, todas as certezas humanas se desfazem com o tempo, mas a presença de Deus é eterna, e quando se aprende a caminhar com ela, não há escuridão que permaneça para sempre. Como está escrito: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23, versículo 4. O consolo divino não elimina os vales, mas transforma a maneira como passamos por eles. Essa transformação é profunda. Ela não se dá em um instante, mas em um processo diário de rendição. Um abrir de mãos, um abaixar de armas, uma desistência de controlar tudo. Quando entregamos, Deus assume. E quando sustenta, quando não há forças. Quando as palavras se esgotam, quando os amigos se afastam, quando o corpo enfraquece, Deus permanece, fiel, constante, presente, como uma rocha firme em meio às marés da vida. Ele não se altera conforme as estações, ele não se afasta conforme o nosso desempenho. Ele é, simplesmente, Deus. E essa constância é o que nos permite descansar. Saber que há alguém que não muda, que não cansa, que não se esconde, nos permite respirar com alívio. É esse alívio que nos guia à verdadeira harmonia. Não se trata de equilíbrio humano, mas de descanso sobrenatural. Não se trata de tentar organizar tudo, mas de confiar naquele que tem tudo em suas mãos. Quando entregamos nossa história, nosso presente e nosso futuro a Deus, a alma repousa. E esse repouso é o solo onde a paz cresce. Como uma árvore plantada junto às águas, que não se abala mesmo quando vem o calor, porque está firmada na fonte. E essa fonte é Cristo. Ele mesmo disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38. A presença de Cristo em nós não apenas nos transforma, mas transforma também o ambiente ao nosso redor. Passamos a ser canais da paz e não apenas receptores dela. Passamos a levar reconciliação, a promover unidade, a construir pontes. Porque é isso que o Espírito faz, une o que estava separado. A reconciliação com Deus nos leva à reconciliação com os outros. A comunhão com o céu nos ensina a caminhar em paz com a terra. Não significa ausência de conflitos, mas maturidade para lidar com eles. Não significa que todos nos entenderão, mas que nós escolheremos responder com graça. Porque a paz não é reativa, é ativa. Ela não depende do outro, depende de quem somos em Deus. Quando somos cheios da presença, não nos esvaziamos por causa das reações alheias. E essa maturidade é fruto de intimidade. Quanto mais tempo passamos com Deus, mais parecidos com Ele nos tornamos. O rosto se suaviza, o coração se expande, a mente se acalma. Passamos a viver menos na carne e mais no espírito. E o fruto do espírito se torna visível: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Tudo isso é resultado de uma vida enraizada em Cristo. A verdadeira paz não é produzida por esforço humano, é cultivada pela permanência em Deus. É regada pela oração, iluminada pela palavra, fortalecida pela adoração. E quando ela cresce dentro de nós, ela se espalha. Toca os filhos, os amigos, os colegas, os estranhos. Toca até quem nos fere. Porque a paz não é seletiva, ela é expansiva. Ela não é condicional, ela é fruto do amor de Deus. E o amor verdadeiro lança fora todo medo. Quando a paz de Deus invade o coração, ela não fica contida apenas como uma sensação interior. Ela se transforma em missão, porque o Deus da paz não apenas acalma os corações, Ele envia. Ele transforma os que o encontram em embaixadores da reconciliação. Como está escrito, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20.
Ser embaixador do reino é carregar a paz do alto onde quer que se vá. É ser presença suave em ambientes tensos. É falar com sabedoria onde há discórdia. É ouvir com atenção onde há dor. É estender as mãos onde há necessidade. O cristão que experimenta verdadeira paz com Deus se torna como um instrumento afinado que carrega o som do céu por onde passa. Sua vida não grita, mas comunica. Sua presença não impõe, mas acolhe. Essa é a essência do Cristo que servimos. Ele não veio com pompas humanas, mas com humildade. Ele não desceu em um trono, mas nasceu numa manjedoura. Ele não conquistou pela força, mas pelo amor. E é esse amor que molda a verdadeira paz. Não um amor egoísta, que busca os próprios interesses, mas um amor que se doa, que se entrega, que intercede mesmo quando não é compreendido. O amor que ora por seus inimigos, que abençoa quem amaldiçoa, que cura quem fere. E isso só é possível quando o Espírito de Deus habita plenamente em nós. Porque na força da carne revidamos, mas na presença do Espírito perdoamos. Na força da carne julgamos, mas com o coração de Cristo compreendemos. E essa compreensão não nasce de uma lógica humana, mas de uma visão espiritual. Passamos a ver os outros não como ameaças, mas como irmãos. Não como obstáculos, mas como almas amadas por Deus. E essa mudança de perspectiva é libertadora. Ela nos livra das prisões do orgulho, da comparação, da crítica constante. Nos livra do peso de querer provar algo a alguém. Quando sabemos quem somos em Deus, não precisamos competir. Podemos aplaudir o outro sem sentir que estamos perdendo algo. Podemos amar sem medo de sermos rejeitados, porque já fomos aceitos por aquele que importa. Já fomos chamados de filhos por aquele que é eterno. E essa identidade firmada em Deus é solo fértil para a paz florescer. É nesse solo que a harmonia interior amadurece. Ela não é mais uma emoção passageira, mas uma firmeza que resiste ao tempo. E à medida que cresce, essa paz nos capacita a lidar melhor com os conflitos da vida, porque sim, eles virão. Conflitos familiares, de trabalho, interiores. Mas a paz de Deus não é frágil, ela não se quebra ao menor toque da dor. Pelo contrário, ela se fortalece na dor. Porque foi na cruz que Cristo estabeleceu a maior paz que já existiu, a reconciliação entre Deus e o homem. Como está escrito, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 20. A paz foi feita com sangue, não foi barata, foi conquistada, e por isso ela é tão preciosa. Ela custou a vida do Cordeiro. Por isso, quando a carregamos, devemos fazê-lo com gratidão e reverência. Essa reverência se manifesta em nossas escolhas, em como tratamos os outros, em como reagimos às dificuldades, em como falamos e pensamos. Porque a paz de Deus não é apenas um sentimento, é uma responsabilidade, é um chamado, um estilo de vida que escolhe o caminho mais elevado, mesmo quando ele é mais difícil, que escolhe amar quando seria mais fácil desprezar, que escolhe calar quando seria mais fácil revidar, que escolhe servir quando seria mais cômodo ignorar. E nessa caminhada vamos aprendendo com o Mestre. A cada dia uma nova lição, a cada passo uma nova revelação. Ele nos ensina a viver com leveza, mesmo quando o fardo é pesado. Porque ele mesmo disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 ao 30. Esse descanso é o que o mundo tanto procura e tão pouco encontra. E nós, como filhos da luz, somos chamados a ser pontes para que outros também encontrem esse alívio. Com gestos simples, com palavras de ânimo, com atitudes de bondade. Não precisamos de grandes plataformas para sermos instrumentos de paz.
Basta um coração disponível, sensível à voz do Espírito e atento às necessidades ao redor. Porque onde há um coração ferido, ali está uma oportunidade de ser bálsamo. Onde há um ambiente tenso, ali há espaço para semear paz. Onde há lágrimas, ali pode brotar esperança. Deus nos convida a sermos instrumentos vivos dessa restauração. Não por mérito, mas por graça. Não por força, mas por amor. E esse amor é um motor de tudo. A paz verdadeira não é uma bolha de isolamento onde tudo está sempre bem e calmo. Ela é, na realidade, uma rocha firme dentro da alma, mesmo quando os ventos da vida sopram com força. Muitos confundem paz com ausência de problemas, mas a paz que vem de Deus é a presença firme de confiança mesmo em meio ao caos. É a convicção de que, apesar de tudo, Deus ainda está no controle. E é nessa certeza que repousa a maturidade espiritual. Não se trata de viver sem dor, mas de não permitir que a dor nos afaste da presença de Deus. Pelo contrário, quanto mais a dor aperta, mais profundamente nos agarramos a Ele. Como disse o salmista, os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125, versículo 1. Esse tipo de firmeza não vem do esforço humano, mas da intimidade com o Criador. A intimidade com Deus nos leva a confiar em suas promessas, mesmo quando não enxergamos nenhuma saída. Nos desertos da vida, onde tudo parece seco e sem sentido, é a palavra que nos dá vida. Como está escrito: "E ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor viverá o homem." Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. A palavra nos sustenta. Quando aprendemos a confiar mais na voz de Deus do que nas circunstâncias, descobrimos uma paz que transcende todo entendimento. Uma paz que nos envolve quando tudo desaba. Uma paz que nos segura quando nossas pernas fraquejam. Porque ela vem do alto, do próprio coração do Pai. E quando a recebemos, ela se torna nosso refúgio, um abrigo silencioso no meio da tempestade. Um lugar seguro onde podemos chorar, descansar e ser restaurados. E essa restauração não é apenas emocional, é espiritual. Deus restaura as nossas forças, renova a nossa esperança, realinha o nosso propósito. Ele sabe quando estamos cansados, sabe quando o coração está ferido, e com sua mão amorosa, ele nos levanta com ternura. Como está escrito: "Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão." Isaías capítulo 40, versículo 31. Esperar nele é sempre o caminho mais seguro. Mesmo quando parece que tudo está demorando, mesmo quando as promessas parecem distantes, a alma que confia no Senhor aprende a descansar no tempo de Deus. Porque o tempo do Pai é diferente do nosso. Ele vê o todo enquanto nós enxergamos apenas partes. Ele conhece o fim desde o começo, e quando nos rendemos a essa soberania, um alívio toma conta do coração. Não precisamos mais carregar o peso do controle, podemos apenas seguir confiando. Esse tipo de confiança gera uma paz que não se abala com os ventos da vida. Ela é construída aos poucos, nos encontros diários com Deus. Nas madrugadas de oração, nas lágrimas derramadas aos pés da cruz, na palavra lida com fome, no silêncio do quarto, quando tudo diz que é o fim, mas o Espírito sussurra que ainda há esperança. É nesses momentos que a verdadeira paz cresce e se enraiza. E uma vez enraizada, ela não se perde com facilidade, porque ela é parte de nós, faz morada no nosso ser, nos ajuda a respirar fundo quando tudo aperta, nos impede de tomar decisões precipitadas, nos ensina a calar quando seria mais fácil gritar, a esperar quando tudo em nós quer agir, a confiar quando tudo ao redor desaba. Essa paz nos protege de nós mesmos, dos impulsos, dos medos, das reações impensadas, e nos conduz por caminhos de sabedoria. A sabedoria é outra expressão da paz, porque quem tem paz age com discernimento, não decide por impulso, mas por direção,
Não reage com raiva, mas com compreensão. E isso não vem da carne, mas do espírito. É por isso que precisamos estar constantemente conectados com o céu, em oração, em adoração, em leitura da palavra, porque a vida aqui é cheia de distrações, e sem vigilância nos perdemos. Mas quando estamos firmes em Deus, nada nos tira do eixo. Podemos até ser abalados, mas não destruídos. Podemos até ser perseguidos, mas não desamparados. Podemos até chorar, mas sabemos que a alegria vem. Como escreveu o salmista, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, versículo 5. Essa esperança nos mantém firmes, porque sabemos que a última palavra não é da dor, mas de Deus. E quando essa certeza está firmada no coração, vivemos com mais leveza, não porque os problemas desapareceram, mas porque aprendemos a confiar. Não porque tudo está resolvido, mas porque sabemos que Deus já está cuidando de tudo, e isso basta. Essa certeza nos transforma o modo como vemos a vida, as pessoas, a nós mesmos. Passamos a ver tudo com os olhos da fé. E é essa fé que nos sustenta. Fé que vê o invisível, que crê no impossível, que espera com paciência. A fé que não desiste, que não se entrega, que não se abate, porque está firmada na rocha, e essa rocha é Jesus Cristo. Ele é o príncipe da paz, a fonte da vida, o descanso das almas cansadas, o bom pastor que guia com ternura, o amigo fiel, o Salvador eterno. Quando o mundo observa um coração em paz, mesmo em meio à dor, ele não compreende, mas algo chama sua atenção, porque há algo divino nesse descanso em meio ao caos, e isso se torna um testemunho. A vida do cristão que caminha em paz, com fé e serenidade, se transforma em carta viva de Cristo. Como está escrito, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2. As nossas atitudes falam mais alto que nossas palavras. E é através da nossa vida que muitos verão o reflexo de Deus. Não nos palanques, mas no cotidiano. No jeito como tratamos os outros, no modo como perdoamos, na maneira como reagimos ao sofrimento, na esperança que carregamos mesmo sem saber os porquês. Porque o mundo está sedento de paz, mas essa paz não se encontra em filosofias humanas, nem nas riquezas, nem no conforto. Ela vem somente do alto, do trono de Deus, e repousa em corações rendidos. Essa rendição, porém, exige humildade, e essa é uma chave poderosa da paz, a humildade. É preciso reconhecer que não somos autossuficientes, que não sabemos tudo, que precisamos de ajuda, de direção, de consolo. Quando nos rendemos assim, Deus pode agir. Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A humildade abre espaço para que o Espírito Santo habite com liberdade, e onde o Espírito está, ali há paz. A presença do Espírito nos ensina o equilíbrio, nos mostra quando é hora de falar e quando é hora de calar, quando é momento de agir e quando é hora de esperar. Ele sonda o mais íntimo do nosso ser e nos conduz com sabedoria para que sejamos luz. E essa luz é mais necessária do que nunca, porque muitos estão em trevas. E não falo apenas das trevas exteriores, mas das interiores. Angústias, profundão, solidão, desespero, descrença. O mundo pode tentar esconder, mas há uma dor latente na alma de muitos. E é nesse cenário que Deus quer agir através de nós. Não com fórmulas prontas, mas com compaixão, com ouvidos que escutam, com olhos que veem além da aparência, com mãos que acolhem. A paz que recebemos não foi dada apenas para o nosso alívio, mas também para alcançar outros, por meio de nós. Como instrumentos vivos, somos chamados a viver essa paz com responsabilidade. Isso significa sermos fiéis, mesmo quando ninguém está vendo. Sermos verdadeiros, mesmo quando mentir parece mais vantajoso. Sermos gentis, mesmo quando nos ofendem. Sermos pacientes, mesmo quando o tempo parece correr contra nós. É nessas pequenas atitudes que a paz de Deus se revela, não apenas em palavras bonitas, mas em testemunhos autênticos.
Porque um coração em paz é como uma árvore plantada junto às águas. Dá frutos mesmo em tempos de seca. Como está escrito, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Jeremias capítulo 17, versículo 8. Os frutos da paz são visíveis: mansidão, domínio próprio, misericórdia, bondade. E esses frutos alimentam os famintos de alma. Por isso, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nossa vida transborda. E esse transbordar não é forçado, ele é natural, vem de um coração cheio, de uma alma abastecida. Por isso, precisamos estar continuamente conectados à fonte, buscando, orando, rendendo-nos. Essa busca constante nos protege de perder a paz em meio à correria da vida, porque mesmo caminhando com Deus, ainda enfrentamos tempestades, ainda temos dias maus, ainda enfrentamos perdas, frustrações, decepções. Mas quando estamos alicerçados na rocha, permanecemos firmes. E essa firmeza se torna exemplo. O mundo olha e não entende como suportamos com tanta serenidade. E é aí que se abre uma porta, a oportunidade de falar de Jesus. Não com imposições, mas com amor. Não com condenação, mas com esperança. O testemunho de uma vida pacificada por Deus fala mais alto do que qualquer discurso, porque ela brilha, e a luz não precisa explicar-se, ela apenas ilumina. Como disse Jesus, assim resplandeça vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Essa é a missão dos pacificadores, ser luz, não luz própria, mas reflexo da luz do mundo. E essa luz só brilha através da renúncia, da entrega, do amor. Paz e renúncia caminham juntas, porque para viver em paz, muitas vezes é preciso ceder, perdoar, recomeçar. E isso só é possível com um coração moldado por Deus. A paz que carregamos também nos prepara para tempos difíceis. Vivemos dias em que muitos estão se afastando da fé, onde o amor de muitos está esfriando, onde o mal é celebrado e o bem desprezado. Mas mesmo em meio a esse cenário, podemos permanecer em paz. Não porque o mundo está em ordem, mas porque nosso coração está ancorado em Cristo. E essa âncora nos mantém firmes. Como está escrito: a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Hebreus, capítulo 6, versículo 19. Essa âncora é a esperança, e a esperança não decepciona, porque está firmada no caráter imutável de Deus. Ele é fiel, ele é bom, ele é justo. E mesmo quando não compreendemos, ele continua sendo digno da nossa confiança. Essa confiança nos dá descanso, e esse descanso nos prepara para continuar, mesmo sem ver, mesmo sem entender. Continuar crendo, continuar amando, continuar servindo, porque sabemos em quem temos crido. A esperança que carregamos não é mera expectativa vaga, mas uma certeza fundamentada na fidelidade do Deus vivo. O nosso destino final é a plenitude da paz, onde não haverá mais lágrimas, nem dor, nem sofrimento. Como está escrito: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse, capítulo 21, versículos 4. Essa promessa transforma a maneira como vivemos o presente. Quando sabemos que um dia estaremos na presença do Senhor, onde a paz é perfeita, nossas tribulações presentes perdem parte do seu peso. Não porque se tornam menos reais, mas porque passam a ser temporárias diante da eternidade que nos aguarda. Essa perspectiva nos fortalece a continuar, a resistir, a perseverar na fé. A paz eterna que nos espera é a recompensa daqueles que, mesmo em meio às provações, mantiveram o coração firme no Senhor. É o descanso definitivo para a alma que por tanto tempo caminhou cansada.
Um descanso que não é fuga, mas triunfo. Não é esquecimento, mas plenitude. Não é silêncio, mas alegria plena. A eternidade com Deus é o maior de todos os dons, a suprema experiência da harmonia total. E mesmo agora, enquanto ainda caminhamos neste mundo, temos um selo dessa paz eterna. O Espírito Santo que habita em nós é a garantia da herança futura. Como está escrito, o qual é o penhor da nossa herança, até a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 14. Esse selo nos assegura que não estamos sozinhos, nem perdidos, nem esquecidos. Enquanto esperamos esse glorioso futuro, somos chamados a viver em comunhão, cultivando a paz com aqueles ao nosso redor. Porque a paz não é apenas um dom para guardar, mas para repartir. É como um rio que transborda, inundando tudo com serenidade e amor. Viver em paz é construir pontes, sanar feridas, promover reconciliação. Quando perdoamos, abrimos espaço para a cura. Quando amamos, transformamos ambientes. Quando oramos, trazemos o céu para a terra. E é assim que, mesmo no presente, experimentamos uma amostra do reino que está por vir. Uma antecipação do lar eterno, onde reinam a justiça e a paz. Essa vida de paz nos prepara para ser verdadeiros cidadãos do céu, prontos para habitar com Deus para sempre. E essa preparação exige vigilância, porque as tentações são muitas e o inimigo trabalha para nos desanimar e dividir. Mas com o escudo da fé e a espada do Espírito, podemos resistir. Podemos permanecer firmes, guardando a paz que excede todo entendimento. Assim, a paz de Deus guarda os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Como está escrito, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Essa proteção divina é o que nos permite viver confiantes, mesmo diante das incertezas da vida. E nesse caminhar, somos convidados a crescer em santidade, porque a paz verdadeira está intimamente ligada à justiça e ao amor. Não podemos ter paz com Deus e com os homens sem buscar viver conforme sua vontade. A santidade não é um peso, mas um caminho para a liberdade. É a expressão natural de um coração transformado pela graça. Portanto, sigamos firmes, amados, na senda da paz. Busquemos diariamente o Senhor para que Ele possa nos moldar, nos ensinar e nos conduzir. Que o nosso coração seja um altar vivo onde a paz do céu habita, e que essa paz se reflita em tudo o que fazemos para a glória de Deus e o bem do próximo. A jornada da paz e da harmonia divina que temos percorrido não termina aqui, pois a caminhada da fé é contínua, uma entrega diária. E é nesta entrega que reside o verdadeiro descanso da alma. Entregar-se completamente a Deus é abrir mão do controle, das preocupações, das ansiedades, para confiar inteiramente naquele que é soberano, amoroso e fiel. Em meio às lutas, Ele permanece. Em meio às dúvidas, Ele é a certeza. Em meio à fraqueza, Ele é a força. A entrega total é reconhecer que, por mais que tentemos, sozinhos não conseguimos. Que precisamos dele para cada passo, para cada decisão, para cada batalha. Como declarou o apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Essa confiança liberta do medo, da ansiedade, do desânimo. Liberta para viver com alegria, com coragem, com esperança, porque sabemos que a nossa história está nas mãos do Pai e que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Essa certeza traz paz profunda, aquela que não depende das circunstâncias, mas do amor inabalável de Deus. E é esse amor que nos sustenta e nos impulsiona a amar em retorno. Amar a Deus com todo o coração, alma, mente e forças, e amar o próximo como a nós mesmos. Essa é a lei maior, o caminho para a verdadeira harmonia. Pois onde há amor, há paz. Onde há perdão, há cura. Onde há humildade, há reconciliação.
Que essa meditação tenha tocado seu coração, trazendo luz para os momentos de escuridão, consolo para as feridas e força para continuar. Que a paz que excede todo entendimento guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus, hoje e sempre. Que você possa ser um canal vivo dessa paz no mundo, um reflexo da graça e da misericórdia do nosso Senhor. Agora, encerremos este momento em oração, confiando plenamente no Deus que é a nossa paz. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de misericórdia e Deus de toda consolação, neste instante entregamos a Ti todas as nossas ansiedades, nossos medos, nossas dores e preocupações. Pedimos que derrames a Tua paz que ultrapassa todo entendimento sobre nossos corações